Gente, caos. Caos. O que é caos? Alguém se arrisca? Controle. Essa palavra é a chave, gente. Quem aqui é controladora? Quem aqui é mãe? Esposa, filha. Gente, ó, mãe, esposa, filha, empreendedora. Tem alguém aqui CLT? Recebe salário? Uma, duas abençoadas, olha, três abençoadas que sabem quanto vão receber no final do mês, é isso? Porque as empreendedoras, nós lutamos para descobrir, né? Gente, é muito desafiador, não importa se tem salário fixo no fim do mês, se precisa fazer o dinheiro para ter dinheiro no final do mês, tá? Eu gosto muito de usar a palavra fazer dinheiro. Quem me ouviu, quem está me ouvindo hoje, a partir daqui, eu não quero que vocês falem mais, se é que eu posso querer alguma coisa, que vocês falem, eu vou ganhar dinheiro. Mulheres que acordam 4 da manhã, 5 da manhã, casada, com filho, passa a base na luta ali, né? Na força do amor, vamos falar assim. Não ganha dinheiro, faz dinheiro. Nós, mulheres, estamos aqui para fazer o nosso tempo, fazer o nosso dinheiro, fazer a nossa história. Vocês fazem o dia de vocês. Ai, mas meu filho, meu marido, meu chefe, enfim, meu mundo. Não, vocês, tá? O controle, o que vocês controlam? O marido? Ah, eu baixei um aplicativo fake no celular dele, controlo tudo. Bem, tem dia que eu nem sei onde está o celular dele. Toca, eu fico assim, é seu. Primeiro, nós não controlamos nada daqui para cá. Eu controlo vocês? Se vocês quiserem fechar o olho e dormir, tá lindo. Não controlo nada. Nada? Quase nada. Daqui para dentro, eu tento, né, Rose? De vez em quando a gente não consegue, nem daqui para dentro. Tem que gritar para a Rose. Eu preciso de uma maca, preciso de um divã para ter o controle interno. Mas o nosso desafio e compromisso é esse controle interno. Porque a partir do controle interno, a gente consegue pensar em controlar algo. Gente, eu não consigo falar de nada sem falar da minha família, o porquê, tá? Então aqui sou eu e os meus rapazes, 4 filhos, meu marido, meus 2 filhos, meus 2 enteados lindos. Eu vou deixar aqui só para falar de uma coisa. A primeira parte, ponto A, ponto B. E clareza. Nós muitas vezes queremos ter o controle do dinheiro, da conta corrente, da agenda, da rotina, da empresa, mas a gente não sabe nem onde a gente está. O caos não permite mentalmente que você enxergue, pare e olhe onde eu estou, qual é o meu ponto A. Qual é o ponto A de vocês? Acordei de manhã, viajei, me arrumei, estou aqui, em Caçapava. Que cidade, gente? Hoje eu vou passear aqui, não conheço. Primeira vez em Caçapava. Obrigada mais uma vez, gente, pelo convite. Estamos aqui no ponto A. O que eu preciso saber? Onde eu estou? Não é só no Google, não, tá? Caçapava. Onde eu estou no meu momento de vida. Que mulher eu sou hoje? Que pessoa eu sou hoje? Quem eu quero ser hoje? Todos os dias nós nascemos. Se tem uma certeza é que você morreu ontem. Vocês sabiam que vocês morreram ontem?
Gente, vocês renasceram hoje, né? Tá todo mundo acordado? Não ouvi. Quando nós dormimos, é como se a gente fechasse nosso dia. Aquela vida acabou. Que dia foi ontem? 23? Acabou. 23 ainda está aqui? Que dia é hoje? Nascemos no dia 24, certo? Um novo dia, gente. Zerem, zerem. Primeiro ponto, zerem a vida de vocês. Fechou? Agradeceu? O cronômetro está rodando? Bênção, gratidão, conexão. Né? Primeira coisa, agradeçam. E vamos para a vida, mais um dia, uma vida inteira. Dia 24 de setembro, vocês têm uma vida inteira na mão de vocês. Sem saberem onde vocês estão, não tem como chegar no ponto B. Combinado aqui? Lição de casa, gente. Eu falei que o meu desafio hoje são os 20 minutos, tá? Porque eu dou curso de 2 dias, 3 dias. Vai ser um desafio hoje aqui. Vamos lá. Qual o porquê de vocês? Esse é o meu porquê. E o de vocês? Pensem, não saiam de casa sem ter a clareza do porquê de vocês, tá? Não saiam. Vocês decidiram, né? Quando vocês acordaram e vieram para cá hoje, com certeza cada uma tomou uma decisão. Ah, eu vou falar com a Amanda. Eu vou pegar a Janete de jeito, eu preciso de uma hora, eu preciso. Não sei se alguém vai precisar falar comigo hoje, mas enfim, vários aqui tomaram decisões. Quando é a hora certa para tomar uma decisão? Agora que a gente está viva, né? Agora, daqui a 3 segundos já não sei. Gente, não esperem. Ai, Adriana, mas quando eu receber meu 13º? Quando sair o inventário? Quando meu marido arrumar um emprego? Quando meu cliente ligar? Sabe aquele contrato? Quando? Não. Agora. Lembra? Vocês são mulheres que fazem dinheiro. Mulher que faz dinheiro, decide, resolve, busca. E para também, viu? Tem hora que a gente tem que parar. A decisão é necessário parar. Muitas vezes é na parada que vem a decisão. O famoso ócio criativo. Parte 2. Foco. Aqui está um desafio, né? Quem aqui é focado? Coragem, as focadas têm que levantar a mão com garra, com vontade, porque é minoria. Gente, é um desafio gigante. Foco. Foco. E vocês sabem que esse é o segredo, né? Como assim é o segredo? Ai, Adriana, você vai falar de meta. O que é meta? Mensurável, então? Esquece. Gente, se você não tem um foco, tomou uma decisão, ok. Dia 1º de janeiro, vocês tomaram aí umas 10 decisões que eu sei. Das 10, quem está focado em uma ainda? E se vocês tivessem tomado uma decisão em dia 1º de janeiro? Já teria feito até outra decisão e já teria até terminado, já devia estar 3 completas até, né? 3 ou 4. Coloquei a foto desse livro, eu amo o livro. Meus filhos na última mudança falaram, eu não sei se minha mãe gosta mais da gente ou dos livros. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma mudança, meus pais fizeram uma mudança, tinha um saco de lixo preto, juro, gente, com as minhas roupas. 6 caixas de livro. Eu cuidado com os meus livros. Sou apaixonada por livros. E deixo essa dica para vocês. Uma única coisa. E agarra isso. E vão. Se vocês pegarem isso por mês, são 12 coisas no final do ano. Fechou? Todas as mulheres aqui são decididas? São, né? Focadas agora, hein, ó.
Quando eu voltar aqui, eu quero encontrar 90% no mínimo focada, hein? Uma única coisa. Coloquei meta mensurável, aqui eu vou passar rapidinho, porque na administração existem processos. Eu sou uma mulher de processos. Eu, desde os meus 9 anos de idade, eu sonhava, gente, meu lugar preferido, calma. Eu sou desse planeta. Eu já questionei muito, mas eu com 9 anos eu sonhava em trabalhar em banco. Com 11 anos eu fui na matriz do Bradesco fazer curso de datilografia. Já entreguei minha idade, não perguntem. E sonhava em trabalhar em banco, realizei meu sonho. Passei em todos os setores. Se perguntarem a minha idade, eu vou negar. Sou aposentada pelo Banco do Brasil. Comecei a trabalhar muito nova. E na administração, a gente precisa ter um objetivo, saber onde está, onde quer chegar, ter o foco, decisão, ação. Só que isso você precisa medir, tem que ser específico, por isso do foco, por isso uma única coisa. Você precisa ter uma data. 1º de janeiro, né, a decisão. Com certeza foi dia 31 de dezembro lá, né, a data final. E tem que ser atingível, tá? Dá para a gente ir para Marte em 12 meses? Sendo empreendedora, mãe? Não dá. É possível? É, mas não em 12 meses. Relevante e temporal. Quando eu coloquei o meu motivo, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para vocês. Até o desejo, o sonho de vocês tem que fazer sentido. Senão vocês vão se sabotar, vocês vão procrastinar, vocês vão adiar, vão engavetar o projeto e não vai sair. Simplesmente porque não é relevante. Alguém desejou para vocês. Vocês acharam bonito a meta de vocês, mas não é de vocês. Temporal, já falei, né, do tempo. E aí, o que eu coloquei aí, gente? O que é isso? Quem conhece esse primeiro bicho? Lá em casa chama Rafael. Eu estou procurando, se vocês souberem um de pelúcia, eu estou procurando para dar de presente para ele, que ele faz coleção, só não tem o bicho dele. 14 anos. A mãe dele está embaixo. Não sei como saiu isso. Né? Não sei como. Mas vamos lá, gente. A rota, a jornada. A gente brinca muito, né? Eu brinquei aqui. Por que eu coloquei a preguiça e por que eu coloquei a leoa? Tá com o filhotinho ali, é a leoa, né? O bicho preguiça, ele gosta de ficar sozinho. Sabia disso? Ele vai lá, tem o tempo, né, dele e tal, mas ele gosta de ficar sozinho. O leão, ele vive em bando. Dica para vocês: associem-se. Esse espaço é muito valioso para vocês. Tá? Não andem sozinhos, senão vocês vão ficar muito lentos. Não sejam, né? Aqui, desculpa. Eu sou mentora e nas minhas mentorias eu trabalho esses 3 pilares: relacionamento, saúde e finanças. Sou gestora financeira, mas não tem como você falar de dinheiro sem falar de relacionamento, sem falar de saúde. São totalmente interligados, tá? Então, a minha agenda era para falar desses pontos. Espero ter conseguido aqui, porque sintetizar 2 dias de curso em 20 minutos foi um desafio. Agora eu vou falar um pouquinho de mim, para ver se vocês acreditam, anotem aí, né, se vale a pena prestar atenção aqui, levar para casa tudo que eu falei. Eu sou consultora financeira, como eu falei para vocês. Entrei no banco em 1999, tem uns dias. Vou fazer 50 anos no ano que vem. Se vocês contarem aí fora, eu nego. Quem estiver gravando. Eu brinco com os meus filhos. Tenho um filho, Rafael, de 14 anos, um filho, Leonardo, de 22 anos.
PCD, que hoje está no 2º ano de jornalismo. Eu gosto muito de falar deles, porque o Rafael será o presidente das minhas empresas, ele já é investidor com 14 anos. O Leonardo, ele é jornalista, sendo que foi desenganado quando nasceu. Era para ser vegetativo. Eu tenho uma história de vida que fez eu, alguns anos atrás, eu trabalhava como gerente do Banco do Brasil dentro de um fórum, e eu tinha essas 2 crianças dentro de casa, e eu falei, está fazendo sentido esse dinheiro que eu estou ganhando? Antes de dar dicas financeiras para vocês, eu preciso conscientizar vocês o porquê desse dinheiro, o porquê vocês querem dinheiro na conta. Eu dei uma palestra o mês passado, e era sobre como se tornar milionário. Eu falei, vocês não querem que eu ensine, vocês não querem aprender como ser milionários, vocês não querem ser milionários. Como assim? Claro, todo mundo, eu quero ser milionário. Não quer. Eu falei, vocês querem gastar como milionários. Vocês querem postar no iate como milionários. Mas vocês não querem fazer dinheiro como milionários. Vocês não querem acordar às 3 da manhã, às 3h30 e fazer o que tem que ser feito para serem milionários. E o primeiro passo para vocês saírem do ponto A, não importa qual é o ponto A de vocês, não importa de que família vocês vieram. Eu brinco, eu falo, na verdade, né, que eu sou uma pessoa improvável, vim de uma família, meus pais são alfabetos funcionais, eu sou a primeira a me graduar, nível superior, pós-graduar, comprar a casa própria, viajar para o exterior, tirar passaporte e usar, construir, fiz tudo que a sociedade falou, tudo bonitinho, né? E aí eu estava lá no banco, gerente do fórum, eu falei, não faz sentido eu ter dinheiro se a minha família não é o primeiro plano. O dinheiro tem que fazer sentido porque é valioso. Cada um tem o seu valor. Não importa. Tem pessoas aqui que não têm filhos. Tem pessoas que criaram institutos, empresas, e esses são os filhos dessas pessoas, se for o caso de vocês. Entreguem toda a energia materna que vocês têm no sonho e no projeto de vocês, na pegada, nos passos de vocês. Porque o dinheiro não faz sentido se você não se conhece. E a dica valiosa que eu quero, que não está no slide para vocês levarem, é o seguinte. Primeiro vocês. O pai e a mãe de vocês não falaram, os professores não falaram, mas o primeiro, não importa, 5, 10, 15, 30, 50% do faturamento da renda, do prolabore e do salário, do atendimento, do dinheiro da unha, se você for manicure, divida, quebra esse dinheiro numa porcentagem, que eu posso ensinar vocês, e vocês vão aplicar para vocês. Isso que eu quero que vocês levem para casa. Eu deixei aqui, vou deixar esse QR Code, é um grupo de vida e finanças prósperas, porque é um grupo que vocês tiverem dúvidas, conversar com calma comigo. Montei e abri para vocês entrarem, a gente tem um tempinho para conversar melhor. Tá bom, gente? Espero que tenha valido a pena. Qualquer insight que vocês tenham, eu estou aqui para tirar dúvidas. Obrigada. Que prazer estar aqui em Caçapava, falando para mulheres empreendedoras. Para mim é um prazer grande estar aqui. Eu empreendo desde 2019, atuando com a consultoria já fazem aí 6 anos já. E hoje eu vou falar para vocês sobre clareza mais intencionalidade igual ordem na imagem. Tá? Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Amanda Assis, eu sou consultora de imagem e estilo. Tenho um espaço em São José dos Campos, aqui pertinho, né, do lado. O sotaque é que eu sou mineira, tá? Mas moro em São José dos Campos já fazem uns 9 anos aproximadamente.
E quando a gente fala sobre ter ordem na imagem, na nossa imagem pessoal, ter uma imagem alinhada, muita gente pensa que é difícil. Muita gente pensa que é desconfortável estar arrumada. Alguém pensa dessa forma aqui? Então, para estar arrumada, eu preciso necessariamente colocar um salto alto, colocar um blazer, uma camisa. E não, você consegue estar arrumada dentro do que te representa e dentro do que te valoriza. E como manter essa ordem? Quando você tem o conhecimento, as ferramentas corretas, você também tem a praticidade. E hoje eu vou passar para vocês aqui algumas ferramentas em 20 minutos. Mas, gente, essa palestra está rica de conhecimento, então aproveitem muito, tá? E essa questão da ordem, a gente busca ordem na nossa casa, né, no nosso ambiente ali de trabalho, nas nossas finanças, na nossa alimentação e, por que não, na imagem, tá? Até mesmo para você estar sempre pronta. Às vezes você está no supermercado, fala, vou ali rapidinho no mercado, vai de qualquer jeito. Vai, tomara que eu não encontro ninguém aí nesse dia que você encontra. Você encontra a sua cliente, você encontra todo mundo. Porque a gente pode ver oportunidade nesses momentos. Então, por isso que você precisa estar sempre preparada, tá? Porque às vezes você vê até uma oportunidade de falar do seu trabalho, mas você fala assim, nossa, estou toda desorganizada, como que eu vou falar? Imagina eu toda bagunçada, como eu vou falar de consultoria de imagem? Não, a pessoa não vai nem querer me ouvir. Mas agora, quando você vê uma oportunidade, você está ali pronta, fica muito mais fácil, tá? E nossa imagem fala antes mesmo da gente se apresentar. Então, muita gente talvez não me conhecia ainda, talvez teve uma primeira impressão. Talvez agora vocês estão tendo outra impressão. E talvez no final da palestra pode mudar. Só que a nossa imagem, a maior parte da nossa comunicação é não verbal. Então, você chegou no lugar, você não falou um A, você já está comunicando mais da metade através da sua comunicação não verbal. A roupa que você está usando, a modelagem, o formato dos seus acessórios, tudo isso comunica e vocês vão ver também sobre isso hoje. E a questão é, o que ela está dizendo por você? Você acha que a sua imagem hoje, tá, da maneira que você anda se vestindo, enfim, ela transmite a mensagem que você deseja? Ela transmite a mulher que você é, a empreendedora que você é? Quem acha que não? Ó, todo mundo está com a imagem alinhada, olha que coisa boa. Tá? E quem acha que sim? Não, eu tenho uma imagem que me representa. Perfeito, muito bom. Então, com o conhecimento que vocês vão ter hoje, vão potencializar ainda mais a imagem de vocês, tá? Eu gosto muito de me usar como exemplo. Eu falo que eu fui meu primeiro case, tá? Então, sou eu nas 3 fotos. Na primeira, eu já trabalhava com a moda, mas não era com a consultoria ainda. Trabalho com moda desde os 13 anos. Na segunda foto é meu início, tá? Na consultoria de imagem. E a terceira foi ano passado. Tem certo e errado? Primeira foto eu estou errada, na terceira eu estou correta. Não. Mas sim diferentes tipos de comunicação, tá? E cada momento da nossa vida a gente quer transmitir uma mensagem diferente. Eu mesma, a mensagem que eu quero transmitir hoje não é a mesma que eu queria alguns meses atrás, né? Nem ano, né? Um ano atrás, tá? Mas é importante vocês ter toda essa clareza, por quê? Muitas vezes acaba tendo ruído de comunicação. Você acaba usando modelagens, cores, estilos de roupas, que não representa, né, que não transmite a mensagem que você deseja. A gente olha para pessoas e fala assim, nossa, mas não está encaixando muito bem, né, porque a imagem não está alinhada ali com a mensagem, né, que ela deseja e quem ela realmente é. E quando como eu falei, eu sempre vou falar muito essa frase aqui, não tem certo e errado, porque não tem. Tá? Não adianta você querer colocar um blazer, um salto alto, um batom vermelho, uma camisa branca, se isso não te representa. Se te representa, perfeito. Mas se não te representa, vai ter o ruído de comunicação. Então, quando a gente até fala de elegância, muita gente pensa que para estar elegante, precisa usar essas vestimentas. Só que se a gente vê também, né, uma mulher, por exemplo, com toda essa vestimenta, só que a gente vê ela sendo mal educada ali com outro, ou não tendo bom comportamento, a gente não fala, né, nossa, que mulher elegante. Tipo, nossa, que pessoa mal educada. Fica feia a pessoa. Tanto homem quanto mulher, não é verdade? Tá? E a gente leva apenas 6 segundos para ler uma pessoa e criar uma identidade visual.
Então, é muito rápido. Em 6 segundos, você já faz a leitura da pessoa. Pode estar tudo errado, mas você já está criando na sua cabeça. Classe social, profissão, personalidade. 55% se baseia na sua aparência e comportamento. Tá? Então, como eu falei, chegou no lugar, não falou um lápis, já está comunicando mais da metade através da sua comunicação não verbal. 38% é o seu tom de voz e apenas 7% é o que você fala. Triste, né? Mas é a realidade. Então, todo o nosso conhecimento, a nossa bagagem é apenas 7%. Tá? Claro que não adianta também a pessoa ter uma imagem totalmente alinhada e não ter conhecimento, aí não vai se segurar por muito tempo. Tá bom? E por mais que a gente fale, a gente não deve julgar pela aparência. Não deveria mesmo, não. Mas a gente julga. Vai falar que você não julga? A pessoa fala assim, essa pessoa parece ser brava. Ela parece uma boa profissional. Ou não, você já vai criando. Depois, se você tem a oportunidade de conhecer essa pessoa, pode mudar. Fala, nossa, aquela pessoa que eu pensei que fosse uma pessoa metida, chata. Nossa, como que ela é uma pessoa acessível? Só que não é sempre que a gente tem essa oportunidade de mudar a primeira impressão. Por isso que é o ditado que a primeira impressão é a que fica. E mais motivos para você alinhar a sua imagem pessoal, para você manter a sua imagem em ordem. Tá? A sua percepção de valor aumenta, tanto como pessoa e também como profissional. As pessoas ao seu redor se sentem importantes, porque você se preparou para estar ali. Tá? Tanto vocês que estão aqui hoje, eu vi que vocês todas lindas, com cores, estampas. Mas imagina que aqui as palestrantes tivessem, vamos de qualquer jeito. Você fala assim, nossa, já ia julgar. Nossa, veio assim para dar palestra. Parece que não teve nenhum mínimo de organização. Né? Às vezes você vai num médico, né, numa consulta, a pessoa está lá toda desorganizada, o ambiente está desorganizado, a pessoa está desorganizada, você fala assim, nossa, parece que ela não teve nenhum mínimo de preparo para me atender. Tá? E mais confiança e segurança para os seus compromissos, porque quando você sabe a mensagem que você está transmitindo, isso te deixa mais seguro e confiante. Imagina você tem um evento importante, enfim, aí você já está nervosa para o evento, né, para a situação ou para a reunião. Aí imagina você ainda ter que se preocupar se a roupa está alinhada, se está correta, se vai transmitir a mensagem que você deseja. É muita coisa, né, para a gente. Mas tendo ali, né, as peças corretas, já fica mais fácil. E qual que é o seu objetivo de imagem? Qual a mensagem você deseja transmitir através da sua imagem? Vocês já pararam para pensar nisso? Se não, tem algumas palavras aí para ajudar vocês, tá? Pode ser outras também. Então, pensa assim, qual a mensagem que eu transmito hoje? O que às vezes eu escuto das pessoas? Está alinhado com a mensagem que eu desejo? O que eu gostaria de potencializar ainda mais através da minha imagem? Tá? Então, vão pensando aí que eu vou dar ferramentas para vocês agora, para vocês já conseguirem colocar em prática hoje. Não é nem amanhã, é hoje, que está cedo ainda. Existem alguns elementos que ajudam na nossa comunicação, que são linhas, formas e cores. Vocês sabiam disso? Sim. A gente se comunica através de linhas, formas e cores o tempo inteiro. Tem maneira que a gente fala. Tem gente que fala mais linhas retas. Tem gente que já fala mais linhas curvas, gesticulando mais, tá? O formato do nosso óculos, ele transmite uma mensagem. A maneira que está o nosso cabelo. Se ele é longo, se ele é curto, se ele está preso, se ele está solto, se ele é cacheado, ondulado, enfim. Tudo isso comunica uma mensagem. Tá? E também as cores. Cada cor transmite uma mensagem, que é uma ótima ferramenta que ajuda na nossa comunicação. Então, eu gostei de ver que a gente temos cores. Muito bom. Então, vocês vão descobrir o que vocês estão transmitindo agora. Ó, isso pode tirar foto, porque isso é muito bom, tá? Para vocês entenderem. O vermelho, ele transmite liderança, força, segurança. Ó, de vermelho ali. O vermelho ele é ótimo para você falar em público, tá? Porque ele prende a atenção das pessoas para você. Tá? E não necessariamente uma peça, pode ser uma peça, um batom também, tá? O azul, confiança, seriedade, profissionalismo, tá? Então temos azul aqui na estampa. O roxo, vi você de roxo, falei, já vou falar do roxo. O roxo, ele transmite poder, mistério e sabedoria. E roxo, geralmente, é uma cor que as pessoas não usam muito, por isso que eu gostei de ver aqui. Só que é uma cor muito poderosa, que transmite autenticidade. O verde, muita gente de verde. Equilíbrio, harmonia e resistência.
Tá? O verde ele é ótimo para você usar em situações que você deseja se sentir mais tranquila e também transmitir mais tranquilidade através da sua imagem. Então, lembra de plantas, a gente usa ali, né, para os ambientes, para trazer mais harmonia. O laranja, tanto o laranja quanto o terracota, que é aquele laranja mais terroso, mais queimado, ele transmite energia, criatividade e acessibilidade. O laranja ele é ótimo para você usar em dias que você está cansada. Coloca um laranja porque ele dá um up mesmo, tá? E, às vezes, em ambientes que você fala, eu quero transmitir que eu sou uma pessoa mais acessível. Enfim. E o marrom, firmeza e seriedade. O marrom lembra de raiz, de terra, então ele traz muito essa mensagem. Então, se eu tivesse aqui toda de marrom, estaria potencializando bem essa mensagem. Mas eu coloquei com branco para também trazer um pouco de leveza. Tá? O rosa mais claro, ele transmite doçura, delicadeza e leveza. Tá? Então, dependendo da sua área de atuação, é importante. O pink, elegância e proximidade. O pretinho aí que todo mundo gosta. Poder e sofisticação. Tá? Não tem jeito, o preto ele é sofisticado. Os palestrantes ali é de preto também. O amarelo, ele transmite otimismo, descontração e alegria. Se for mostarda, que é aquele amarelo mais terroso, ele não transmite tanta descontração. Mas se for amarelo mais vibrante, ele já traz mais essa mensagem. E o cinza, modernidade, distanciamento e seriedade. O cinza em excesso ele pode causar um certo distanciamento. Se for a intenção, ok. Tá? Até em ambientes, às vezes eu não quero estar distante hoje. Até em ambiente cinza, que a gente entra, às vezes, num consultório, uma sala, às vezes é frio, né? Mas o cinza é uma cor neutra também, que você pode combinar com qualquer outra cor. Cinza com amarelo, cinza com rosa, tá? E não somente as cores transmitem mensagem, mas também as linhas e formas, tá? Linhas curvas lembra de montanha, mar, floresta, parques, árvores. Geralmente a gente vai para esses lugares para descansar, não é verdade? Já linhas retas, lembra de uma cidade que tem muito prédio, por exemplo, São Paulo. Acho que ninguém vai para lá para descansar, né? Se for, tudo bem, respeito. Então, linhas retas é uma linha mais reta, né? Realmente mais estruturada, que transmite mais autoridade, confiança, maturidade, tá? Aqui eu trouxe algumas fotos ilustrativas que transmitem a mensagem ali de linhas curvas, que pode estar num babado, numa manga bufante, no poá, tá? Em pérola também, em uma modelagem com mais movimento, que não é aquela modelagem muito estruturada, tá? Um óculos também mais arredondado, ele passa mais proximidade, acessibilidade do que um óculos de linhas mais retas, tá? E o gatinho, que eu vejo que muita gente está com gatinho aí, ele traz mais modernidade, tá? Também legal. E a estampa, eu coloquei o poá, mas as estampas no geral, vi que tem muita gente com estampa de linhas curvas, então transmite uma acessibilidade, proximidade diferente das linhas retas, tá? Então, olha como que muda. Se a gente tiver uma pessoa com esses elementos, a gente tende a pensar que ela é uma pessoa mais simpática, mais acessível, né? Aqui, a gente ainda fica, né? Será que, né? Que realmente a gente não vê tanta acessibilidade assim. Então, linhas retas, a gente pode estar numa estampa de listras, num brinco mais reto, cabelo preso também. Quando a gente deixa o nosso cabelo preso, a gente deixa o nosso rosto mais à mostra, a gente fica mais sério, né? Assim, um pouco mais distante. Um look monocromático é um look todo da mesma cor, sem variação de tonalidade. Ele cria uma linha reta, uma linha vertical, então alonga e passa mais a mensagem de linhas retas também, tá? E um óculos mais reto. Isso quer dizer que se você tiver com um brinco reto, você está passando seriedade? Não. É o conjunto, tá? Então, dá para você usar a imagem de maneira intencional. Então, às vezes, você está com um look todo monocromático, você fala, já estou mais séria, e eu quero transmitir um toque de acessibilidade. Coloca um brinco mais arredondado, às vezes um colar mais delicado, tá? Deixa o cabelo solto. E aqui a gente vê bem na prática essa questão não verbal das linhas retas com as linhas curvas, tá? Claro que são famosas, né? Mas é importante ter essa visão, porque às vezes a pessoa está transmitindo um distanciamento, sendo que ela não quer transmitir essa mensagem. Ou está transmitindo muita acessibilidade e ela queria trazer um pouco mais de segurança, enfim. Tá? O legal sempre é o quê? Depende muito da sua intenção, tá? Muito particular, mas a gente equilibrar. Né? Botar um reto, botar um curvo,
Rosé, a minha cliente, então você vê que ela está toda... E sim, você consegue adaptar a sua imagem para diferentes situações e contextos sem perder a sua autenticidade. Então, quando a gente fala de consultoria de imagem, muita gente pensa que é o esquadrão da moda, que eu vou falar assim, ó, você tem que usar isso, você não pode usar aquilo, que eu vou na sua casa e vou jogar suas roupas fora. Gente, não é sobre isso, tá? É um processo muito leve, tá? Muita gente pensa que não, mas é um processo muito leve, sempre respeitando a sua autenticidade, a sua rotina e a sua essência. E é importante também entender as modelagens que valorizam, né, o formato do seu corpo. Você já deve ter, né, visto aí na internet, já existe 5 nomenclaturas, 5 biotipos. Vocês acham mesmo que a gente aqui, ó, se encaixa em 5 nomes, né, de biotipos ali? Não, olha o tanto de corpos diferentes que temos, tá? Mas uma modelagem correta faz toda a diferença. Então, às vezes, você é acostumado, eu só uso calça de tal jeito. A vida inteira. Legal, mas por que não descobrir outras modelagens que também te valorizam? Né? Entender como deixar o seu corpo mais harmônico, mais equilibrado, porque isso faz toda a diferença na sua imagem. E ter um guarda-roupa, tá? Com peças que te representam, permite que você ganhe tempo. A gente precisa ganhar tempo, tá? Que tempo é dinheiro, né? Mantenha a ordem, transmite profissionalismo e expresse a sua identidade com praticidade e harmonia. Gente, um guarda-roupa bagunçado já deixa a gente estressada. De manhã você vai, não acha nada, pega o que você já sempre usa e pronto, fecha e vai viver o seu dia. Mas quando você tem a organização, gente, é vida, é maravilhoso, porque você consegue também manter depois, né? Porque a parte da organização também acaba organizando de acordo com o que você prefere ali, enfim. Então faz toda a diferença para você visualizar o que você tem, que muitas vezes você acaba esquecendo. E aqui são dicas para você ter um guarda-roupa mais cápsula, versátil, tá? Comece a fazer um detox, por favor. Tira aquela peça lá e quando eu emagrecer eu vou usar. Se eu for né, se eu precisar, quando eu for para não sei aonde, sendo que você nunca vai. Faça um checklist que seria interessante você investir futuramente. Então, às vezes, na organização, você fala assim, nossa, seria interessante eu ter um tênis de tal cor. Ou, nossa, eu gosto muito dessa camisa branca, mas ela já está velhinha, então eu vou comprar uma para substituir. Tá? Tem que ter essa lista, porque senão você acaba comprando o que você não precisa. Né? Aí depois, nossa, acabei de comprar roupa, mas parece que eu continuo sem roupa. E um manual também de inspiração, de looks que você gosta, que te representa, para você explorar mais o seu guarda-roupa com combinações diferentes e ajuda até na hora das compras. A ordem não é ter muitas roupas, e sim clareza sobre o que vestir e como se posicionar. Aqui eu vou passar rapidinho para vocês uma dica de guarda-roupa cápsula que uma vez eu montei para mim, tá? Com 18 peças, mais acessórios. Somente com 18 peças eu consigo 60 looks totalmente diferentes, tá? 60 looks. Então, 2 meses aí sem repetir roupa. E tá tudo bem você repetir. É legal você repetir peças, mas usando de maneira diferente, que é uma forma de você registrar o seu estilo. Então, eu vou passar rapidamente para vocês. Com calça laranja, com vinho, com off. Parece que é outra peça, né? Com a verde, com a caramelo. Com jeans. O jeans também é muito versátil, tá? Aqui é bom, mas pode ser uma wide leg, enfim, pode ser uma modelagem que você goste, com short. E a seguir, vou passar também algumas opções alinhadas ali com o seu estilo. Não vou falar sobre os estilos, né, porque tem 7 estilos universais, mas eu vou dar dicas assim, de inspirações de look sem salto, tá? Para quem gosta. Eu amo um look com tênis, um look com mocassim, um look com uma sapatilha também, tá? Mas olha só, quem disse que não tem como ficar elegante sem salto? Tem sim. Tudo depende do conjunto. Mais opções sem salto. E para quem gosta de salto, de um look mais social também, para fugir ali um pouco do óbvio. E tudo depende do seu estilo, tá? O preto também, que fica super bonito. E as combinações, elas funcionam ainda melhor quando você conhece as cores que mais te favorecem. Alguém já fez coloração pessoal aqui? Poucas pessoas, hein? Tá? Gente, a coloração pessoal não muda nunca. Então, é um conhecimento que você tem para vida, que te ajuda na escolha de roupas, maquiagens, acessórios, tá? Então, faz toda a diferença. E o estilo também que te representa.
Então, aqui é uma foto de um antes e depois de uma cliente minha, com o cabelo no tom correto. Olha só como que ela ficou muito mais elegante, mais jovem. Ela descobriu que era quente, ela estava com tom frio. Eu, mais uma vez, como exemplo, com as cores. E aqui, com o estilo. Então, como eu falei, eu sempre fui da moda, mas antes eu não sabia muito meu estilo, não. Porque moda é muito diferente de imagem, de consultoria de imagem, tá? A consultoria de imagem é sobre você, né? A moda é o que está na moda, o que é a tendência, e muitas vezes o que é a tendência não é o que nos representa. Quando a sua imagem está em ordem, você deixa de desperdiçar energia com insegurança e passa a direcioná-la para aquilo que realmente importa, os seus resultados. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui, uma honra ter recebido esse convite da Rose. Eu não sou muito chegada à tecnologia, hein, gente? Então, como tema é organização, o meu apelo é para você, mulher, organize-se. Vocês viram as nossas palestrantes e tudo a ver, tem tudo a ver. Como organizar sua casa e transformar sua vida. Uma mulher que aprendeu desde muito cedo a organizar a rotina doméstica, oportunizando mais leveza no seu dia a dia. Com 16 anos eu me casei. Tenho 3 filhos, uma de 54, um de 49, outro de 43. Tenho 2 netos, um de 25, um de 20. Fui professora e gestora escolar na Rede Municipal de Ensino de Taubaté por 33 anos. E em 2011 eu me aposentei. Então eu não estou transicionando a minha carreira. Eu, com 71 anos, estou entrando numa nova profissão. Há 3 anos eu me ressignifiquei. Vivi meus papéis intensamente. E tive que, mesmo empiricamente, me organizar. Porque não era fácil eu trabalhar numa época que não tinha as facilidades que nós temos hoje, né? A minha filha é do tempo da fralda de pano. Nós não tínhamos as coisas que nós temos hoje. Então, eu tinha que me organizar entre família, casa, marido. E isso demandava tempo. Então, meu tempo era ouro. E eu tinha que organizar a minha vida para que eu pudesse vivê-la. Senão eu ia ficar sufocada no meio de tanta coisa. E, sinceramente, quando eu paro e penso o que eu fiz, eu não acredito. Eu não acredito que eu dei conta, né? E aí, quando foi em 2011, depois de me preparar para me aposentar, porque eu tinha que tirar a rede municipal de ensino, a escola do meu coração. Não bastava eu sair da escola, não é? Senão eu ia sofrer muito, porque eu amava. Eu faria tudo de novo. Então, me preparei para esse momento. E aí eu fui viver outros papéis. Meus netos já estavam grandinhos e eu queria ser vó. Curtir cada momento, não é? Nessa época eu morava num lugar muito prazeroso. Eu queria curtir aquilo que eu não tive tempo de curtir, ou por isso ou por aquilo. Então eu passei até 2000 eu me aposentei em 2011, eu acho que foi até 2018, quando meus filhos já estavam grandes, a minha mais velha e o meu caçula foram embora para a Itália, meus netos foram também, e aqui ficou só um do meio, que mora em Taubaté, casado, empresário, foi o único que ficou. E aí eu falei, opa, não posso deixar que o ninho vazio, a síndrome do ninho vazio, tome conta de mim. E aí eu fui olhar para mim. E aí é o nó da questão. Você vive vários papéis, mas chega uma hora, num determinado tempo da sua vida, que você tem que olhar para si e começar a se ressignificar. Porque até então eu vivia
faria tudo de novo, não tenho frustrações nenhuma, mas eu via mais o sonho deles. A mulher tem essa facilidade, viver os sonhos da família. E aí eu parei e falei, e o meu? Aonde está a Janete? Nessas alturas eu já estava divorciada, depois de 30 anos de casado. Então eu tive que falar, não, e agora? O que eu vou fazer? Vou morrer? Porque muitos se aposentam sem estar preparado e entram em depressão. E aí eu fui viver novos papéis, fui ressignificar a minha vida. E aí, quando foi em 2024, resolvi ser vereadora. Aí meu filho falou para mim, mãe, isso não tem nada a ver, né? Eu falei assim, não tem. Mãe, eu vou, tá bom. Depois que eu ponho na cabeça, ninguém me segura. E eu fui. E vivi um ano todo, quase morri. Gente, andar naquele calorão fazendo propaganda não tinha nada a ver comigo, mas eu fui. Fui com medo, fui com vergonha, fui assim mesmo. E não ganhei, claro, não ganhei. Não ganhei. E olha, eu agradeço, porque nesse tempo eu dei uma parada no que eu estava fazendo. Eu perdi o foco. O meu foco era ser personal organizer. Eu já estava fazendo um curso, e longo, e caro, que demandava tempo, mas eu perdi o foco. Eu quis resolver e organizar a cidade, mas a cidade não queria que eu organizasse. As casas, sim. Aí eu falei, ai, o que eu vou fazer? Fiquei meio tristinha no dia 4 de outubro, vai fazer um ano, né? Perdi já logo de cara, mas tudo bem, valeu. Mas o que foi aprendizado. A gente aprende. Eu aprendi a ser cara de pau. Eu aprendi a fazer propaganda de mim, porque eu sempre fui muito assim, né? Eu sou para certas coisas, eu sou bem assim. Para outras, eu sou bem fechada. E aquilo me deu uma bagagem e uma coisa muito interessante. Eu conheci gente. Eu saí do meu mundinho, saí do meu ciclo de amizade, que já estava tudo na zona de conforto, e fui para um oceano de gente. Meu Deus, mas como foi bom. Como foi bom. E aí, quando chegou em outubro, a ficha caiu, voltei para o foco. Aí eu falei, meu Deus, eu paguei 3 vezes para dar continuidade, porque eu não conseguia terminar. Eu tinha que pagar outra vez, porque não é vitalício o curso. Aí a minha mentora, ela mora em Valência, na Espanha. Ela, Janete, eu lá estou e outra vez pagando adicional. E aí, quando chegou agora, ela falou assim, nada de adicional, você vai ter que pagar tudo outra vez. Você não terminou? Eu falei, tá bom, agora eu vou. E aí eu retomei. Então, em um mês, eu terminei o que eu não tinha feito em 3 anos. Retomei o foco. E aí eu caí de cabeça naquilo que eu sempre fui. Eu, sem saber, eu era organizada. E fui aprender apenas as técnicas, porque você precisa de técnica. Tudo nesse mundo requer aprendizado, não é? Então eu comecei a perceber que aquilo que eu sabia fazer, e eu agradeço a Deus por isso, porque senão eu acho que eu tinha me embananado toda com 16 anos. O primeiro banho que eu fui dar na minha filha, eu tive uma crise de riso que eu derrubei ela na água. A sorte que a minha mãe estava ali, né? Vó, catou e olhou para mim e falou assim, filha, ela não é sua boneca, ela é tua filha. Aí caiu a ficha, foi nervoso, eu fui perdendo as forças, eu ria. Quando eu vi ela, ainda bem que a criança sabe, né? Nadar, parece que ela sabe, né? Ainda bem. Ambientes organizados não são apenas bonitos. Eles transformam vidas e cuidam da nossa paz. Tem pessoas que confundem organização, uma casa bem organizada com... fugiu a palavra, mas talvez até com arrogância. Ai, aquela pessoa... Ai, meu Deus, toda engessada. Não é nada disso. A desorganização, ela nos traz um desconforto, e aí a gente entra até para a saúde emocional da gente, não é? Então,
A organização de uma casa, da sua casa, é mais do que organizar gavetas e armários. É transformar o ordinário em eterno. Você organizando o seu entorno, o seu tempo, que é preciosíssimo. E uma das características do mundo atual é que a perda de foco, a distração nos torna cada dia mais desorganizados. Você se perde em meio a tantas atividades, a tantas tarefas. E um sabotador cruel do nosso tempo são as redes sociais e o celular. Se você computar o tempo que você passa olhando, visualização, você fica horas, quando você vê o ponteiro do relógio, ou quando não é ponteiro, é a bateria, né? Já avançou. Então, nós temos que ter muito cuidado. Conta aqui. Seu espaço reflete quem é você. Pense você mesmo aí, se a sua casa, o seu ambiente de trabalho, reflete o que você realmente é, ou se você está descontente com ele. Arrumar é apenas colocar no lugar. Organizar é encontrar soluções. Aqui nós vamos ver que organizar e arrumar é totalmente diferente. Se você criar o hábito de organizar sua casa diariamente, com uma rotina de tarefa de poucos minutos, verá que ela será a chave que abrirá a porta para uma vida mais leve e próspera. Nada muda se você não mudar. Então, você primeiro tem que organizar a sua vida interior. Porque o exterior nada mais é do que um reflexo. Não é? Aquilo que você abre às vezes, faça um exercício. Eu não conheço ninguém, agradeço até a oportunidade, porque faz muito tempo que eu não venho para Caçapava, e Caçapava realmente faz jus ao termo que usam, né? Caçapava é a cidade de simpatia. O povo simpático, povo amável, povo hospitaleiro. Então, mas cada um de vocês sabe como é que está aí a vida de vocês, a casa de vocês. E eu não estou falando aqui se a casa tem closet, se tem armário, se tem prateleira de mais, de menos, se é grande, se é pequena, se é no condomínio, se é no apartamento. Não importa aonde você mora. Nossa casa, gente, é o nosso santuário. Não existe nada nesse mundo que se compare ao prazer de você entrar dentro da sua casa, depois de um dia de trabalho, de tanta correria, problemas, não é? Agitação. Aí você chega dentro de casa, você abre a porta. Tá tudo bem. Que delícia. Eu agradeço a Deus toda hora que eu entro na minha casa. Agora, você imagina. Você já teve um dia terrível. Né? Já correu, levou filho, parará. Aí chega. Às vezes, se tem criança, vem carregando mochila. É aquela loucura. Se não, se já tem filhos grandes, ou se não tem filho, não importa. Mas você já teve um dia terrível lá fora. Aí você abre a porta e se depara com aquela bagunça. Imagina o homem. Porque o homem já é bem limitado para certas coisas. Mas tem hora que eu estou analisando. Desculpe os homens que estão aqui. Mas a gente costuma dizer que o homem age nas caixinhas. Não é assim? O cérebro humano do homem é cheio de caixinha. Parece um arquivo. Se ele está pensando, abriu a caixinha do trabalho, não fala coisa do mercado, do supermercado, da farmácia, que ele não vai. Ele não vai. É da natureza dele. Mas como Deus é maravilhoso, né? Ele não faz acepção de pessoas, não. Deus é perfeito. Mas o homem tem hora que está certo. Ele foca nas coisas dele. Ele não quer saber se vai ter compra no final do mês, se vai ter coisa para ele comer. Ele está primeiro resolvendo aquele assunto ali. Ele abriu a caixinha do trabalho. Quando ele terminar 6 horas, 5 horas, sei lá que hora, aí ele abre a caixa do supermercado. Uau, tem que passar. Aí a gente já liga, mas você passou na padaria? Porque naquele supermercado a padaria não é legal. Não, agora a caixinha do supermercado só. Depois eu lá abro a caixinha do...
as caixinhas da padaria. E é assim, a nossa cabeça tinha que pensar um pouco como homem. Cada coisa tem o seu lugar, cada tempo demanda uma atividade, mas mulher quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E a gente, o pior, que a gente acha o máximo isso, né? Uau, consigo, que você não consegue. Mas aí chega no final do ano, você está acabada. Aí por que diz que mulher envelhece mais rápido que homem? Por causa disso. A gente não tem tempo para nada. Aí quando você vai numa cabeleireira, como a nossa colega aqui falou, gente, que delícia. Que delícia. Essa semana eu fiquei sem celular. E não enxergo. Nossa, só falta... Já estou em 15 minutos já? Falei tudo isso? Meu Deus. É professora. A rotina é o que garante tempo para cuidar de si, do lar e de quem a gente ama. Outra coisa que mulher não gosta. Ai, não gosta de rotina. Ai, que mulher chata. A gente às vezes fala da outra, né? Nossa, fulano de tá tão rotineira. Até para colocar roupa no varal, eu era assim. Tinha hora que eu falava assim, nossa, mas eu tô rotineira até na roupa. Mas eu adorava ver as roupas brancas de um lado, as roupas coloridas do outro. E eu olhava as meias dos meus filhos que iam jogar bola e vinham com a meia toda suja, vermelha. Estava tudo branquinho. Eu adorava. Me dava prazer. Mas a rotina, gente, nós esquecemos que nós somos donos da nossa rotina. E se ela ficar chata, é porque nós somos chata também. Não estamos sabendo arrumar nossa rotina. Então vamos fazer uma rotina legal. Mas nós precisamos de regras. Porque senão a gente se perde em nós mesmos. Caímos nas nossas próprias pernas, né? Tire da sua vida tudo que te traz lembranças ruins. Tem mulher que gosta de ser masoquista. Aí terminou um relacionamento. Sei lá se era namorado, noivo, marido. Eu aprendi isso comigo mesmo. Aí, olha, eu fiquei um ano sem vir para o shopping aqui em São José, depois que me divorciei. Porque cada vez que eu entrava, eu batia o olho na primeira coisa que eu via. Na época, que isso já faz tempo, era o McDonald's. Me reportava o quê? Eu com meus filhos, meu marido, comendo sanduíche no McDonald's. Então eu falei, por que eu vou lá? Para ficar vendo e me torturando? Música. Eu adorava o Netinho. Mila. Cada vez que eu ligava o rádio na época, que estava na época, gente, eu me separei em 2003, tá? Faz tempo. Eu punha o rádio, punha a música, defina a música. Naquela época era CD, né? Eu não punha. Porque cada vez que eu lembrava, me reportava o quê? É o gatilho. Gatilhos emocionais, eles podem ser positivos ou negativos. Elimine os gatilhos que te transportam a coisas ruins. Eu vou usar aquela blusa, vou lembrar que naquele dia a minha colega, minha amiga, me deu uma punhalada, me traiu, me fez maldade. Aquele momento que eu estava doente, nossa, eu fui para o hospital com aquela roupa. Joga fora a roupa. Se ela te fizer mal outra vez, você vai querer ir no hospital outra vez? Não vai. Tira, descarta, tira da sua vida. Certo? Objetos, roupas, tudo que te traga lembranças negativas. Se for uma coisa boa, doe. Né? Faça um descarte, faça uma doação, porque isso para aquela pessoa vai ser um motivo de alegria, mas para você é de pesar. Então não tenha peso na sua vida. Né? Não guarde aquilo que não te edifica. Descarte. Arrume-se, porque isso também é ordem. Elas falaram aqui sobre a aparência. Veja, tem mulher que tem roupa para ficar dentro de casa. Não tem? Mas vai ver a roupa. Manchada de que boa. Se for no inverno, aquele abrigo está tudo respingado de cloro, que se lavou, ficou tudo cheio de pinta. Não é? A meia, cheia de bola. Camiseta do vereador de 5 décadas. E pior que tem mulher que dorme com a roupa do vereador. Não é? Dorme com a roupa.
Agora, você imagina o coitado do marido acordar e ver você com a roupa do vereador. Ainda bem que ele não é ciumento, né? Então, gente, guarda-roupa melhor, a calcinha e o sutiã para ir no médico. Olha que espetáculo. O médico nem olha. Gente, não guarde isso. Joga fora. Se vista de... Ninguém está dizendo para vocês ficar de salto dentro de casa. Mas se gosta de ficar de Anabela, é até melhor do que a rasteirinha, porque senão dá problema depois na sola do pé, né? Dá aquele problema de tendinite, sei lá o que inflama. Se arrume, tome banho, se arrume, passa maquiagem, passa perfuminho. Não vai de qualquer jeito no supermercado. E se você está querendo casar? Se encontra o príncipe encantado lá, ele vira o sapo, não é? Você perde, às vezes, a oportunidade de encontrar um cliente, porque daí você vai estar com vergonha. Você imagina. Amanda, ela fala sobre estilo, aí ela vai de qualquer jeito, ela perde um cliente. Ela perde um cliente. Você chega na minha casa e está casa zoneada, não vou fazer organização com ela. Olha a bagunça da casa dela. Então, a gente transmite. Isso são linguagens não verbais, mas que falam demais. Falam mais do que qualquer palavra. Então, você vai se sentir legal se você estiver bem ajeitadinha, mesmo fazendo limpeza em casa. Né? Você merece. Você merece. Seu armário não precisa ser um amontoado de roupas. Já foi dito aqui, não guarde aquela roupa para um dia especial. Ah, eu engordei 20 quilos, 30 quilos. Eu vou guardar? Quem sabe? Ou então, eu tinha 15 anos, mas eu estou com 71. Será que eu vou usar aquela roupa? Pode até entrar em mim, mas não vai combinar. Não vai combinar. Então, a gente não deve ser acumuladora. Porque a bagunça, gente, atrai pobreza. Atrai pobreza. Você tem que eliminar da tua vida tudo o que te traz escassez. Ah, mas então se é escassez... Então não estou entendendo, Janete. Não pode ter muito, não pode ser acumulador. Mas a escassez que eu digo não é em quantidade, é em espírito de miséria. De miséria. Colocar ordem fora de você ajuda a colocar a ordem dentro de você. Sua casa é o seu reflexo. A organização gera mais foco. Organização economiza tempo e dinheiro, menos bagunça, mais clareza mental. Se você abre um armário, você sabe como é que é aquela pessoa. Porque o estado de espírito dela está refletido na gaveta. Se ela tem que empurrar a gaveta, ou então a casa está arrumadinha, está limpinha, mas se ela abrir a porta do armário, será que as coisas vão cair na sua cabeça? E então, mas tem um buraquinho ali, então eu vou enfiar alguma coisa ali, mas ali não é lugar dele. Vocês vão aprender com a organização que a relação entre bagunça e depressão é mais relevante do que você imagina. A sua casa é seu espelho mental. Não é sobre decoração, é sobre energia. Quando você organiza o externo, o interno responde. Quando você organiza a gaveta, se você está ali organizando, você vai clareando as suas decisões. Quando você se desfaz do velho, cria espaço para o novo. Então tenha isso em mente. Para cada roupa que você compra, descarte a outra. Quando você organiza a sua vida, você prospera em tudo. Então, façam vocês mesmos uma reflexão a hora que vocês saírem. Pensem no como está a vida de vocês. Lembre-se que sua casa é seu santuário. Tem que ser um lugar de paz e não de gritaria. Não tem coisa pior do mundo de você receber a ligação do seu filho que saiu, esqueceu o trabalho em casa e depende daquilo para ganhar nota e ele liga e você fala, eu não sei. Mas eu deixei ele. Você revira a casa inteira e não encontra. O marido que precisa de um documento ou você mesmo, mas eu deixei ali aonde? E você revira. Até acontecer tudo isso, a gritaria. Brigas. Existem brigas de família
que são ocasionadas pela desorganização da casa. Ponham na cabeça de vocês, cada coisa da tua casa tem uma casinha. Então a casinha das coisas de armarinho, de costura, um exemplo, ponha ali, etiquete. Não precisa de ter grandes organizadores. Hoje em dia temos bastante lojas que vendem produtos organizadores bons e de um preço acessível. Mas se programe. Hoje nós vamos fazer por cômodo, cada dia um cômodo, cada dia uma gaveta, mas faça. Dê o primeiro passo. Não precisa de jogar tudo em cima da cama, porque você não vai conseguir arrumar. E faça momentos da sua vida com paz de espírito. Organize a sua mesa. A mesa foi banalizada nos lares. E a mesa é o altar. Se a casa é nosso santuário, a mesa é um altar. Se vocês olharem todas as passagens bíblicas, pelo tempo que Jesus esteve aqui, ele teve as maiores decisões, os maiores momentos, inclusive nos ensinou o Pai Nosso numa mesa. E a mesa hoje não está mais sendo cultuada. Cada um come no seu quarto, vendo televisão, ou com um prato na frente da televisão no sofá. Se vocês não se encontram a semana toda, guarde pelo menos o domingo ou o sábado e reúnam a família em torno da mesa. Não guarde louça e nem talheres para visita. Tenha o que vocês tiverem de melhor, coloquem. Porque cada um de vocês, a família de vocês é mais importante do que qualquer outra visita que possa acontecer. Isso é carinho, isso é demonstração de amor, isso também é organização. Então, se você quer mudar a sua vida hoje, pense naquele que nos ensinou muita coisa. A vida com o Senhor exige ordem, afinal nele não habita bagunça e o tempo não é desorganizado, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. Então, até a palavra de Deus fala sobre organização. O mundo foi feito na organização, não no caos. Ele trouxe a ordem ao caos. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem a casa bagunçada, me chame.